Microfone. Desculpem, meu microfone estava desligado. Então, mais uma vez, agradecer a presença de todos, né, a audiência, daqueles que estão nos assistindo, presença daqueles que estão conosco na sala, e, quem sabe, a próxima EBT possamos realizar presencialmente ali em Uberlândia, né? Essa semana o Mineirão estava lotado para assistir o Galo, então, quem sabe nós também possamos nos reunir para aprender da palavra do Senhor. Bom, o tema que nós vamos tratar hoje é ética cristã. Eu queria relembrar, né, uma definição que foi dada lá na primeira aula sobre o que é a ética cristã. A ética cristã é um grupo de princípios morais fundamentado na palavra de Deus. Esses princípios instruem o homem sobre como ele deve viver sua vida neste mundo de uma forma que agrade ao Senhor. A ética cristã regulamenta o relacionamento do homem consigo e também com o próximo. Os fundamentos da ética cristã podem ser vistos em toda a palavra de Deus, do começo ao fim. A Bíblia revela claramente, abertamente, o padrão moral de Deus. Então, nós não temos desculpas, porque nós temos a instrução, nós temos o poder, nós temos aquele que nos guia e dirige em toda a verdade, nós podemos, de fato, demonstrar nesta vida real que Deus nos deu, nesta nova vida que temos em Cristo, viver a ética cristã, demonstrar que somos imitadores de Cristo e buscar isso a cada dia, sermos mais e mais semelhantes a Jesus Cristo. A última aula, eu tentei avançar até o versículo 8 e 9, mas nós paramos no versículo 7, então hoje nós vamos retomar do verso 8. Nós vamos ler, irmãos, as bem-aventuranças e depois nós vamos voltar, então, para o verso 8. Abra sua Bíblia aí, Mateus, capítulo 5, versículo 1. Mateus, capítulo 5, e verso 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Somente até aqui, que Deus continue abençoando a sua palavra em nossos corações, na nossa mente, e também como temos orado no dia a dia, né, na prática desta vida real, desta nova vida que Deus nos deu. Nós vamos, então, procurar hoje de manhã tratar do verso 8 e 9. Bem-aventurados os limpos de coração e bem-aventurados os pacificadores. Como eu fiz nas outras aulas, vamos trazer algumas definições do dicionário, né? A versão na linguagem de hoje diz: felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. E nós queremos, então, destacar aqui as palavras limpo e coração. Limpo, livre do desejo corrupto, livre de pecado, de culpa, livre de qualquer mistura com aquilo que é falso, genuíno, sincero. É isso que nos diz o dicionário. E coração,
figurativamente, os pensamentos ou sentimentos, o centro de toda a vida física e espiritual, o centro da vontade e caráter. Então, o coração é o centro desta personalidade, né, que inclui a sua mente, que inclui também a sua vontade e as suas emoções. Bem, os limpos de coração. O Senhor Jesus chama bem-aventurados, felizes são os limpos de coração, felizes em santidade, né? E certamente o Senhor Jesus Cristo estava falando daqueles que desejam, daqueles que almejam esta limpeza de coração. Não só uma conduta externa, não só uma religiosidade aparente, mas certamente uma santidade, uma pureza interior, né? O que é difícil, talvez, mais difícil, né? É mais fácil forjar algo exterior. Nós somos, nós temos PhD em construir máscaras, isso é verdade, irmãos, nós precisamos ser honestos conosco mesmo e diante do nosso Deus. Mas Deus está dizendo que é feliz, é bem-aventurado aquele que tem o coração limpo, os limpos de coração. Não só uma pureza cerimonial, né? Não só essa pureza externa. É interessante ver o Senhor Jesus Cristo repreendendo ou advertindo, censurando os religiosos na sua época, né? Nos dias em que esteve aqui neste mundo, porque eles ocupavam-se muito daquilo que é exterior, né? Vou citar Mateus 23 para exemplificar. O Senhor Jesus chama ali os fariseus de sepulcros caiados. Mateus 23, verso 27 e verso 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. E aqui, meus irmãos, nós precisamos fazer a primeira pausa. Como está o nosso coração? Será que eu pareço justo aos homens, mas dentro de mim iniquidade e hipocrisia? Ou será que há de fato uma busca honesta e sincera por este coração puro, limpo, lavado, purificado pelo sangue de Jesus Cristo, pela própria palavra de Deus, pela direção do Espírito Santo? O coração do homem é o próprio homem. O homem vê o exterior, mas Deus, ele vê e ele conhece o coração. 1 Samuel 16 e 7. Os limpos de coração, eles se esforçam para manter o coração e a consciência livres, né? Limpos, livres de qualquer tipo de ofensa. Os limpos de coração, eles servem a Deus, eles se entregam, se rendem, se prostram diante de Deus, não somente de uma maneira exterior, mas no homem interior, espírito, alma e corpo entregues àquele que é santo, santo e santo. Espírito, alma e corpo diante daquele que é luz e nele não há trevas. Então, servimos a Deus. Os limpos de coração servem a Deus, adoram a Deus com o homem interior, com o espírito, segundo a vontade de Deus.
Olhando para o Salmo 24, nós vamos ver que ninguém poderia subir ao monte do Senhor ou ficar naquele santo lugar se não fosse puro de coração. Salmo 24, versículo 4 e 5 diz: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, e não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Quem pode ficar no seu santo? Quem pode subir ao monte santo do Senhor? Quem pode ficar naquele lugar santo? Os limpos de mão, os puros de coração, quem não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, os limpos e os puros de coração. A oração de Davi, ela é pertinente, a oração de Davi no Salmo 51. Ele busca, ele deseja esta verdade no íntimo do seu coração, e ele ora: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. William MacDonald, no seu comentário, ele parafraseou este versículo assim: sim, Senhor, renova todo o meu ser interior, para que seja inabalável e não se entregue ao pecado novamente. Eu gostei desta frase. Sim, Senhor, renova todo o meu ser interior, não somente o exterior, para que o interior seja inabalável e não me entregue ao pecado novamente. Assim, nós podemos dizer que os limpos de coração são aquele os motivos são puros, as intenções são puras, os pensamentos são santos, a consciência é limpa. Podem estar sendo julgados, apontados, acusados por outros, mas têm uma consciência tranquila de estarem dentro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Foi Deus quem os colocou ali, é Deus quem os instrui, os limpos de coração. Então, são esses, como eu deixei aí no slide, cujos motivos são puros, os pensamentos são santos e a consciência é limpa. E nós podemos dizer, irmãos, que o verdadeiro cristianismo está no coração, na pureza do nosso coração. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Então, guarda o teu coração. Quais as entradas do coração? Os ouvidos, os olhos. Davi, ele ainda afirma: não colocarei coisa imunda diante dos meus olhos. O que nós temos visto, o que nós temos ouvido, com que temos ocupado a nossa mente, os nossos pensamentos. O verdadeiro caráter cristão, a verdadeira ética cristã é lavar o coração da malícia. E nós lemos lá em Jeremias 4,14, lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniquidade? Lava o teu coração da malícia, Alexandre. Lava o teu coração da malícia. 1 Timóteo ainda, capítulo 1, verso 15, diz: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. O fim do mandamento é o amor de um coração limpo, de um coração puro, lavado da malícia, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Nós podemos dizer que os pensamentos de um coração limpo, ou os pensamentos daqueles que são limpos de coração, são descritos por Paulo ali em Filipenses 4, verso 8. Abra sua Bíblia, acompanhe esta leitura, Filipenses 4 e verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Olha, meus irmãos, aquilo que não é falso, que merece confiança, que é genuíno, que é real, aquilo que é respeitável, aquilo que é honrado ou atraente no sentido moral, aquilo que é reto diante de Deus e dos homens, aquilo que é justo, aquilo que é puro, de caráter altamente moral, aquilo que é admirável, agradável de ver ou de pensar, de boa reputação, de boa fama, aquilo que é virtuoso, que tem uma excelência moral, aquilo que é louvável, algo que mereça ser recomendado, nisto pensai. Buscai as coisas de cima, pensai nas coisas de cima, onde Cristo está. Meus irmãos, tudo começa no coração. É o centro da vontade, é o centro do caráter, é ali que nós vamos, de fato, firmar a ética cristã. Tudo começa no coração. Se esta fonte é pura, tudo que procede desta fonte certamente também será puro. Então, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. Bom, ele diz que bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, aos limpos de coração é dada esta certeza, eles verão a Deus. Essa expressão, nós podemos entendê-la de algumas maneiras. Em primeiro lugar, os limpos de coração veem a Deus agora, por meio da palavra de Deus, por meio da comunhão. Pela fé, nós vemos a Deus. Através do Espírito Santo, nós podemos contemplá-lo, não como de uma visão ou de um sonho, mas pela fé podemos ver a Deus. Em segundo lugar, nós podemos ver a Deus na pessoa de Cristo. Quando ele vier para nos buscar, soada a trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, dada a palavra de ordem, os mortos em Cristo ressuscitarão, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados e assim estaremos para sempre com o Senhor e nós o veremos face a face. E nós podemos pensar também que este verão a Deus, nós o veremos por toda a eternidade. Meus irmãos, será que você considera isso todos os dias? A promessa de ver a Deus está vinculada a um coração limpo, a um coração livre de malícia, de maldade, de hipocrisia. A promessa de ver a Deus está vinculada a um coração honesto, a não simplesmente algo exterior, uma religiosidade vazia, mas algo que vem lá de dentro. Nós precisamos considerar com mais cuidado estas verdades. Então, ver a Deus é, de fato, a perfeita alegria, felicidade para nossa alma, para esta nova vida que temos em Cristo. É o que queremos. Talvez a nossa busca seja como de Filipe, mostra-nos o Pai. E olhando para Cristo, olhando para a palavra de Deus, nós vemos a Deus à medida que somos limpos e livres de toda maldade, de toda malícia. Ver a Deus como podemos fazer agora, pela fé, é ter o céu aqui na terra, é desfrutar da vida eterna agora, hoje. Ver a Deus como faremos na eternidade é, de fato, saber que o céu é um lugar maravilhoso, é o paraíso para aqueles que confiam, para aqueles que foram lavados e purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Ver a Deus como ele é, face a face. Ver a Deus como o nosso Deus. Ver a Deus como o meu Deus.
Criador dos céus e da terra, o meu Deus. Ver a Deus, irmãos, e desfrutar desta visão, apreciar esta visão, ver a Deus e ser como Ele é, ser como Ele é. Ver a Deus para sempre e jamais deixar de vê-lo. Porque lá na eternidade, nenhum empecilho, nenhum impedimento, nenhum embaraço, lá não entra pecado. Nós o veremos pelos séculos dos séculos, diante de cada um de nós. É algo maravilhoso, não é? É algo maravilhoso. A felicidade de ver a Deus, ela é dada aos limpos de coração, e nós podemos dizer, não seria motivo de alegria para alguém impuro ver a Deus. Ele vai se esconder à medida que ele contempla a pureza de Deus, aquilo, se o seu coração está impuro. Isso não é uma bem-aventurança, uma alegria. Nós podemos pensar em Adão e Eva, depois de pecar, depois da desobediência, ouvindo a voz do Senhor, eles não queriam ver a Deus, eles se esconderam. Adão, onde estás? Ouvi a tua voz e me escondi. Vergonha. Os limpos de coração, esses verão a Deus. Que nós possamos, irmãos, nos dedicar nessa tarefa de purificar, de buscar esta santificação diária. Não podemos confundir a nossa condição posicional. Em Cristo somos limpos, puros, santos. Mas no nosso dia a dia nós precisamos lutar, batalhar para viver uma vida santa. Em meio às nossas limitações, precisamos confessar os nossos pecados e damos glórias a Deus, porque se confessarmos os nossos erros, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a imundícia. Mas que as nossas intenções, os nossos desejos, como nós temos considerado, sejam de fato puros, sem culpa, livre de qualquer mistura, genuíno, sincero, que possamos viver de fato pela fé, em obediência ao nosso Senhor, em obediência ao nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Agora vamos passar para o versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará, como seus filhos. O dicionário diz que pacificador é aquele que é pacífico ou que ama a paz. Pacífico ou que ama a paz. E assim o Senhor Jesus então chama de bem-aventurados os pacificadores, felizes em santidade os pacificadores, aqueles que influenciam e promovem a paz, que amam a paz. A Bíblia diz lá em Tiago que a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura e em seguida pacífica ou pacificadora. É interessante, então, a relação entre esses dois versículos, né? Bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores. Tiago 3,17, a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Assim, os bem-aventurados são puros com relação a Deus e pacificadores com relação aos homens. Puros com relação a Deus e pacificadores com relação aos homens. Muito bem. Aqui, deixa eu passar para o próximo slide. Este mesmo.
existe a disposição de promover a paz, né? Como nós vemos aí no Salmo 120, né? O verso 7, uma disposição de promover a paz. Pacífico sou, eu sou pela paz, né? Trazendo essa ideia de amar a paz, de desejar a paz, de deleitar-se com a paz, né? De estudar maneiras para que estejamos em paz. Então, existe essa ideia, uma disposição para a paz. Pacífico sou, eu sou pela paz. Mas, muito mais do que isso, deve haver uma disposição ativa, operante, para promover a paz, né? Não é simplesmente uma vontade ou um amor pela paz, uma disposição pacífica, mas uma disposição ativa, operante, que trabalha em favor da paz, que trabalha para promover a paz. Então, bem-aventurados são aqueles que ativamente trabalham para alcançar a paz. Isso seja particularmente ou em público, seja em casa, na igreja ou fora, né? A nossa tarefa deve ser trabalhar em favor da paz. O pacífico ou o pacificador é aquele que promove a paz, que tenta, né, pelo menos, promover a paz. E assim nós vamos considerar agora 3 atitudes com relação à paz. 3 atitudes que o pacificador, ele precisa ter. A primeira delas é buscar a paz. Nós precisamos ativamente buscar a paz. 1 Pedro 13:11. Aparta-se do mal, faça o bem, busque a paz, procure a paz. Né? Pedro ali está citando o Salmo 34. Aparta-te do mal, faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então, nós devemos buscar, procurar, mostrar esta disposição pacífica, estudar os meios que promovem a paz, estudar a palavra de Deus, naquilo que nos ensina como estabelecer a paz, seja se é algo comigo, se é tentar pacificar 2 irmãos que estão em alguma contenda, e assim por diante, né? Estudar meios que promovam a paz. E é claro, o pacificador ele não vai fazer nada que quebre a paz, ou ele vai procurar evitar tudo aquilo que possa desfazer a paz. Mas nós vamos falar disso com mais cuidado, porque nós não podemos ganhar a paz a qualquer custo. Nós vamos falar disso, se Deus assim nos permitir. Então, primeira coisa, buscar a paz. A segunda coisa, seguir a paz ou persegui-la. No momento que eu encontro, é como se eu estivesse buscando pelas ruas, né? No momento que eu encontro, eu passo a persegui-la. Para não deixar a paz escapar, para não deixar a paz fugir, então eu passo a persegui-la. 1 Pedro 13:11, mais uma vez, aparta-te do mal, faça o bem, busque a paz e siga, persiga em busca dela. Outro texto que nos ajuda a compreender, 2 Timóteo 2:22. Foge também das paixões da mocidade, segue a paz, a justiça, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Persegue, em busca, corre atrás. É essa, a palavra ali, segue é isso, persegue em busca, corre atrás da justiça, da fé, do amor e da paz. Junto com aqueles que têm um coração puro, junto com aqueles que invocam o nome do Senhor com um coração puro. Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mais uma vez, persiga em busca da paz. Se esforcem para viver em paz. Olha, você deve correr atrás
da paz. Romanos 14, 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz. Vamos nos esforçar para fazer as coisas que promovam a paz, para a edificação de uns para com os outros. Irmãos, é perseguir a paz sem poupar esforços, nem despesas. Nós precisamos preservar a paz que Cristo Jesus ganhou para nós ali na cruz do Calvário. Estabelecer a paz em algum conflito, mas nós sabemos que Cristo é a nossa paz e ele ganhou-nos a verdadeira paz e nós precisamos, assim, preservá-la. Nós podemos usar a figura de um policial perseguindo um criminoso ou um caçador perseguindo uma caça. No momento que ele encontra a caça, então ele começa a usar as suas técnicas, as suas táticas para que ele possa se aproximar daquela caça a fim de abatê-la. Assim também nós devemos perseguir a paz com zelo, com dedicação, com esforço, até que nós possamos alcançá-la. E por último, nós temos que exercitar a paz. Exercitar a paz. Tiago 3,18. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para aqueles que exercitam a paz. Para os que exercitam a paz. Os pacificadores plantarão sementes em paz e colherão o fruto da justiça. A paz, ela deve ser praticada, não somente buscada e perseguida, mas praticada. E aqui eu quero então tratar daquilo que mencionei. Não é aquela ideia de paz a qualquer preço, paz a qualquer custo. Deus não fez em Cristo Jesus a paz com os homens ou com aqueles que creem por qualquer preço. Deus não fez a paz conosco por um preço banal, mas foi pago um alto preço. Não fomos comprados com prata e ouro, coisas que se corrompem, mas fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Foi a preço de sangue que Cristo ganhou-nos a paz. Nós sabemos, através de Jesus Cristo, Deus quis reconciliar consigo mesmo todas as coisas. É a vontade do Pai. Agradou a Deus reconciliar consigo, pacificar, unir, reconciliar totalmente consigo mesmo todas as coisas, por meio daquele sacrifício. O próprio Senhor Jesus Cristo fez de dois um só homem, um novo homem, fazendo a paz, judeus e gentios, agora um só povo, conforme nós lemos em Efésios 2:15. Irmãos, os pacificadores, nós, se somos verdadeiros pacificadores, nós estamos realizando a mesma obra que Cristo Jesus começou e que ele vai completar no dia da sua vinda ou no final dos tempos. Agora, nós vamos descobrir se de fato somos pacificadores, se queremos demonstrar este caráter de pacificador. Nós vamos descobrir que fazer a paz é de fato um empreendimento muito custoso, muito custoso. Claro que numa escala menor daquela que Cristo realizou na cruz do Calvário, mas nós vamos aprender que exercitar a paz é custoso, é caro, é sofrido. Em Romanos, nós lemos, Romanos 12:17, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas, as coisas dignas, perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. O pacificador, ele busca a paz. Ele persegue a paz, ele deve exercitar a paz, mas nestes termos, se possível,
quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Infelizmente, existe sim um tipo de paz barata, vazia. Eu vou dar um exemplo bem atual. Possivelmente você viu as palavras daquela repórter, se não me engano, da CNN, dizendo acerca daqueles rebeldes lá que tomaram o poder do Talibã. Eles estão dizendo, ela disse, abre aspas, né? Eles estão dizendo morte à América, mas ao mesmo tempo eles parecem tão amigáveis. Fecha aspas. Olha, eles são inimigos, mas nós podemos viver em paz. Eles querem a nossa morte, mas vivamos em paz. Eles são amigáveis. Olha que paz barata, falsa. Dizer paz, paz, onde não há paz, onde não há verdadeira paz, é obra do falso profeta. Não de um pacificador, não de um verdadeiro pacificador. E muitas vezes estão dizendo, existe paz, estamos em paz, quando não há paz. Nenhuma. Não há paz real. Jeremias 6:14, curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. É claro que a paz barata, ela é comprada por um perdão barato. A paz vazia, ela é comprada por um perdão vazio. Agora, os verdadeiros pacificadores, ou a verdadeira paz, o verdadeiro perdão, é um tesouro caro, precioso. Nós podemos dizer com toda a autoridade que a palavra de Deus nos dá, que Deus só perdoa quando há arrependimento. Deus só perdoa quando há verdadeiro arrependimento. O próprio Senhor Jesus disse em Lucas 17, verso 3, olhai por vós mesmos, e se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Nota, se o teu irmão pecar, repreende-o com amor, com mansidão, se ele se arrepender, perdoa. Como que nós podemos estabelecer a paz e perdoar uma injúria, uma ofensa, se ela não é admitida, se ela não é lastimada, se não há arrependimento? Irmãos, esta união visível, ou esta paz visível da igreja, compete a nós, os cristãos, buscarmos, os pacificadores. Mas somente quando esta união, ou quando esta paz, não despreza ou não rejeita a verdade de Deus, a sã doutrina, a palavra de Deus. Esta paz não pode ser buscada em detrimento da palavra de Deus. Nós não temos nenhuma ordem da parte de Deus ou nas cartas para que nós venhamos a buscar união sem pureza. Pureza de doutrina, pureza de conduta. A paz precisa sempre ser baseada na justiça, na sabedoria que vem do alto. Como nós já consideramos, o fruto da justiça semeia-se na paz para aqueles que exercitam a paz. A verdade, meus irmãos, é que nós somos o que vivemos. E o que vivemos é aquilo que semeamos. E a minha pergunta nesse momento é, nós somos de guerra ou de paz? Da verdadeira paz. Que nós possamos buscar a paz, seguir a paz, exercitar a paz, mas sempre firmados pela justiça, amparados por um coração puro, um coração limpo de vaidades, de arrogância,
de prepotência, mas um coração que se firma na verdade de Deus, que não faz concessões, que não diminui o valor da palavra de Deus em nome da paz, da unidade. Eu não estou pregando contra a paz e nem contra a unidade, eu estou pregando a favor da verdadeira paz e verdadeira unidade. Que os irmãos possam compreender estas coisas e que nós possamos seguir juntos, buscando este caráter, viver de fato esta ética cristã, segundo o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Então, o que esses versículos que nós consideramos está nos ensinando é que nós devemos nos esforçar para conhecer a paz. Nós devemos reconhecer qualquer esforço dos irmãos em busca da paz, aquilo que é genuíno, aquilo que é verdadeiro. Nós não podemos tirar de nós a responsabilidade, aquilo é questão deles. Assim estaríamos fazendo como os fariseus, quando Judas percebe aquilo que ele fez, e então ele volta, eu entreguei sangue inocente, os religiosos que deveriam acolhê-lo, ele estava perturbado, não havia paz no seu coração, na sua mente, na sua consciência, envergonhado daquilo que havia feito, e os religiosos responderam, isso é problema seu, isso é contigo. Não, nós devemos assumir as nossas responsabilidades. Para conhecer a paz, devemos buscá-la. Ao conhecermos ou avistarmos a paz de longe, devemos persegui-la. E ao tentar alcançar essa paz, devemos usar de tudo aquilo que temos, trabalhar persistentemente em busca desta paz, até que venhamos a alcançá-la. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que trabalham pela paz, os fazedores de paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. E nós vamos usar os últimos minutos que nós temos agora, justamente para considerar esta expressão. Aos pacificadores, nós temos a promessa de que serão chamados filhos de Deus. Ora, não é porque somos pacificadores que nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus porque nascemos de novo, nascemos da água, da pregação, da palavra e do Espírito. Estes são os pais do novo nascimento, a palavra e o Espírito Santo. A palavra que apresenta a verdade, o evangelho, o poder de Deus, boas novas dos céus, e o Espírito Santo que convence, que aplica as verdades ali ouvidas. Agora, os pacificadores são reconhecidos como filhos de Deus. Promover a paz, lutar pela paz, trabalhar em favor da paz, manifesta, revela que de fato somos filhos de Deus. Por isso é tão importante a pergunta que nós fizemos. Eu sou de guerra ou de paz? Eu sou de guerra ou de paz? Mateus 5, verso 44 e 45 diz, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, promover a paz entre os irmãos, entre a sociedade em que nós vivemos, manifesta, revela que, de fato,
somos filhos de Deus. O que os teus vizinhos dizem a teu respeito, meu irmão, minha irmã? O que os meus vizinhos dizem a meu respeito? Será que manifestamos ao mundo que somos verdadeiramente filhos de Deus? O que os motoristas ao meu redor no trânsito dizem a meu respeito? Que Deus nos perdoe pelos nossos erros. Que Deus nos ajude a cada dia a termos um coração limpo, não é? Que a nossa oração seja honesta. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E que nós possamos verdadeiramente ser pacificadores, para que possamos desfrutar desta bem-aventurança, desta alegria de vivermos o caráter cristão. E assim eu termino a minha participação hoje de manhã, mais uma vez agradecendo a todos por estar conosco, por aproveitar este momento. Talvez os irmãos não sabem o quanto nós nos preparamos para trazer estas mensagens e coisas que muitas vezes nós sabemos, mas que são valiosas, né? A palavra de Deus é mais preciosa do que ouro e prata. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Além de manifestarmos que somos de fato filhos de Deus, nós recebemos este tratamento da parte de Deus como verdadeiros filhos de Deus.